Lembra quando eu falei dos trópicos? O trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer? Olha eles ali aparecendo na média anual de chuva. O trópico de Câncer, lá no norte, passando pelo Saara. E o trópico de Capricórnio, aqui no sul, passando pelo Kalahari. A classificação de Köppen é uma classificação climática, onde são 2 ou mais letras que se juntam para definir um clima, se ele é seco, se ele é chuvoso, se ele é quente, se ele é úmido. Cada conjunto de letras ajuda a entender melhor o clima de uma determinada região. Ela é muito utilizada no mundo inteiro. Te deste conta que todas as linhas que definem horário, que separam regiões, passam na África? Os 2 trópicos, a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, tudo passa na África. É o único continente que é atravessado por todas as linhas. Neste mapa que mostra as emissões de CO2 na África, nós podemos concluir o quê? Essa emissão de CO2 vem da onde? Tu pode ver que são nos países que são os países mais ricos, que são os países que têm os bilionários. Então, se tu for lá procurar onde moram os bilionários, provavelmente vai ter bilionário nesses países que emitem mais CO2. Mas bilionário emite CO2? Não, querido. Não, é que mostra se tem bilionário, tem dinheiro, tem indústria, tem riqueza. A indústria emite CO2. Só tem savana na África, onde moram as zebras, os elefantes, onde tem aquelas travessias dos animais. Só savana? Não esquece das florestas. Não passa a linha do Equador? Aonde passa a linha do Equador no Brasil? Não é próximo da floresta amazônica? Então, lá também tem floresta. Tem floresta fechada, assim como a nossa floresta amazônica. Já ouviste falar em PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. É um indicador econômico, não significa a riqueza de um país. Mas para que serve? Indicadores, eles podem ser feitos para comparar. Assim podemos comparar o Brasil com a Alemanha com Camarões, Camarões com Canadá, e não comparar abacaxi com moranguinho. Nós, para fazer a comparação, temos que comparar coisas iguais, abacaxi com abacaxi, moranguinho com moranguinho. Então o PIB é um indicador utilizado no mundo inteiro para fazer comparações econômicas. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas, mas eu não posso comparar um PIB em real com um PIB em dólar. Então, por isso que ele é traduzido, convertido. Todas as moedas convertem para dólar, que é a moeda usada internacionalmente nas trocas comerciais. Aí sim, comparamos abacaxi com abacaxi. O PIB per capita é a divisão do PIB pelo número de habitantes. Mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem em partes iguais. Essas partes iguais a gente sabe que não existem em nenhum lugar. Nós não estávamos falando sobre a África. O que a China está aparecendo aqui? Pois é, a China nos últimos anos tem investido muito na África. Muito em transporte, geração de energia, alimentos. Inclusive é uma aposta que eu faço. Logo, logo, a China vai estar comprando soja da África e não do Brasil. Mas por quê? Qual é o interesse da China em produzir estradas na África? Como tu já pode ter visto em algumas postagens do Instagram, por exemplo, tem aquelas estradas todas sinuosas, estradas esquisitas, né? A gente olha e já sabe que é da China. Será que é por isso? Por que eles estão construindo na África? Responde aí nos comentários. Quais são os maiores investimentos da China na África? Nesse gráfico podemos ver que os maiores investimentos estão em energia, transporte, extração de metais, porque a indústria chinesa precisa de metal para fazer celular, fazer placa de energia solar. Será que a construção de hidrelétricas chinesas na África é só benesse? Eles estão interessados em que todo mundo tenha energia elétrica?
Olha nesse mapa, qual é o interesse em construir uma ferrovia que atravessa o continente, que vai da Tanzânia até Angola? Não poderia uma mercadoria chegar por navio no porto, ser colocada num trem, que o custo é muito menor que o custo do transporte marítimo, e atravessar, sair do Oceano Índico e ir para o Atlântico? Não é mais barato? De que vive a China? Comércio, exportação. Eles importam matéria-prima e exportam produtos manufaturados. O que importa? O percentual da população sem acesso à energia elétrica. Tudo. Vai desde a produção, ao conforto, ao bem viver, à qualidade de vida. Tu já pensaste em viver numa casa onde tu não tem geladeira, onde tu não pode conservar teu alimento, onde tu não pode acessar a internet porque não tem luz, tu não pode carregar teu celular, tu não pode carregar teu computador, tu não pode ver novela se tu quiser. Em que isso implica? Os chineses estão refazendo a Rota da Seda. Existem estradas que ligam a China até a Europa, até a saída no Oceano Atlântico. Alguém pode ir da China até Portugal de carro. Lembra das Tech Hubs? Pois é, nesses mesmos países existem as Smart Cities. Conhece esse conceito de Smart City? Procura aí, pergunta, coloca nos comentários. Que outra Smart City tu conhece além dessas que estão aparecendo no mapa? Nos países africanos também tem e-commerce. Não é só a Amazon que vive o mundo. A exploração de minério muitas vezes está ligada ao conflito ambiental. Tu já ouviste falar nisso, né? Quantas chacinas de indígenas tem pelos garimpeiros? Não é garimpo legal isso. Esses garimpeiros querem ocupar as terras indígenas para a exploração de minério. Por isso há o conflito. Há o conflito pela posse da terra. Eles querem tomar as terras dos povos originários brasileiros para a exploração de minério. O que são obras de infraestrutura? É só estrada? Não. Existem outros tipos de obras de infraestrutura. Ferrovias. A primeira vez que eu ouvi falar na Lucy, eu acho que eu ainda era criança. Desde então eu sou apaixonada por ela. A Lucy é Lucy porque eu via os Beatles? A Lucy é um fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos. Ele foi descoberto em Adar, no deserto de Afar, na Etiópia. E o nome Lucy em homenagem aos Beatles, que era a música tocada no gravador no acampamento Lucy in the Sky with Diamonds. No Saara e em outras regiões da África existem várias artes rupestres. A arte rupestre, além de pinturas, inclui essas marcações na rocha, como se fosse uma escultura. Já ouviste falar em mapa diacrônico? O que é um mapa diacrônico? O mapa diacrônico, quando ele faz representações em diferentes escalas de tempo. Por exemplo, esses impérios nem todos estavam ali ao mesmo tempo. Por isso que eu coloquei que vai de 500 a.C. até 1500 depois de Cristo. Então esses impérios todos estavam ali por 2000 anos. E não necessariamente todos ao longo dos 2000 anos. Por que divisão da África antes de 1876? Por que 1876? Já nessa época, os britânicos, franceses e portugueses já estavam assumindo a posse, tomando posse, posseiros de alguns territórios na África. Após a Conferência de Berlim, em 1885, alguns países europeus dividiram a África com régua. Por isso que tem alguns países que têm uma fronteira reta. É exatamente por isso, porque eles foram divididos com régua. E assim, algumas tribos, alguns povos estavam divididos, pertencendo a países distintos.
estavam junto com seu inimigo, porque entre essas tribos também existia conflitos. Existiam tribos que estavam em guerra e de uma hora para outra essas tribos faziam parte de um mesmo país. Como não haver revolta? Como não haver guerras internas? Quem foram os principais países que se adonaram de territórios na África? Foi a França, a Inglaterra, a Espanha, Itália e Portugal. Portugal tinha um mapa chamado Mapa Rosa, que foi pintado em rosa a região onde eles queriam dominar. Só que esse mapa rosa entrava em conflito com as aspirações do Império Britânico, que queria ligar o Cairo à Cidade do Cabo. Em 1914, a África foi redistribuída. Após a Segunda Guerra, com a Europa em frangalhos, alguns países já não conseguiam tomar conta nem da sua economia, do seu limite territorial, o que dirá controlar países na África. E com isso começaram as independências dos países africanos. A partir dos anos 50 do século passado, até o início desse século, os países foram se tornando independentes. Sejam essas independências amigáveis ou não, algumas foram guerras que duraram anos, com milhares de mortos, tanto habitantes dos países como outros que vieram do país colonizador. Sim, na África tem universidades de qualidade, tem ensino de qualidade. A Universidade de Bolonha, que fica na Itália, é considerada uma das primeiras universidades do mundo, mas existem universidades mais antigas na África. Quer saber quais são? Coloca aí nos comentários. A educação obrigatória no Brasil vai dos 4 aos 17 anos. É o período em que a criança e o adolescente têm que ficar na escola. Aqui no Brasil existem leis severas que podem punir os responsáveis por uma criança estar fora da escola. Em alguns países, essa educação obrigatória, ela existe, mas não existe nenhuma lei que puna os responsáveis por essas crianças não estarem na escola. Seria uma educação obrigatória no papel, mas de fato ela não é obrigatória. O que tu acha disso? Quais são as línguas faladas nos países africanos? Nossa, é uma diversidade. Existem vários dialetos, vários idiomas que só são falados em alguns dos países ou determinadas regiões. E existem aqueles idiomas que são declarados oficiais. Basicamente, em toda a África, esses idiomas são inglês, francês, espanhol, português, árabe e tem os idiomas nativos. Em alguns países, idiomas nativos são considerados como língua oficial do país. E na maioria dos países, o idioma que é ensinado na escola como idioma principal não é o idioma que é falado pela maior parte da população. O seu primeiro idioma, o idioma aquele que é falado em casa, não é o idioma que é ensinado na escola. Isso na maior parte dos países africanos. O que gera, às vezes, um ranço com aquele idioma. Em muitos países onde o português é o idioma oficial, a maioria da população ou não sabe falar o português, ou se recusa a aprender o português, ou se recusa a falar o português. Em alguns desses países, o português é a língua utilizada pela elite política, elite econômica, para se comunicar. E a maior parte da população se comunica em outros idiomas. Tu sabe quais são esses países? Tu quer saber? Nós podemos fazer um episódio falando desses países que têm o português como idioma oficial e quais são os idiomas realmente falados pela população, quais são os idiomas em que a população se comunica.